Fala galera, bem-vindo ao canal de Programação for Kids, eu sou a Fernanda e hoje eu trouxe mais uma aula incrível para você que quer levar seus jogos no Roblox para outro nível. Vamos aprender a criar uma GUI interativa para comprar moedas com Robux. Neste vídeo eu vou te ensinar a criar um sistema onde o jogador poderá usar a interface gráfica para comprar moedas, mas o mais incrível, essas informações ficarão salvas no Data Store, o banco de dados do Roblox. Assim, todas essas moedas adquiridas ficarão sempre guardadas, mesmo que o jogador entre e saia do jogo. Se você sempre quis criar sistemas profissionais, deixar seu jogo mais profissa, mais funcional e mais divertido, esta aula é perfeita para você. Prepara seu Roblox Studio, vem comigo, vamos transformar as suas ideias em realidade. Gente, vamos lá então começar. Por onde eu vou começar? Vou começar pela GUI. Nós já fizemos antes? Já, mas nós vamos agora integrar com Data Store. Então vamos lá. Então, eu vou criar aqui no Starter GUI. Eu vou criar uma Screen GUI. Depois eu vou criar dentro da Screen GUI o frame, que é onde vai abrigar, onde ele vai ficar a nossa imagenzinha, o nosso textinho e o nosso botão para comprar moedas com Robux. Como é que eu vou fazer isso então? Vou colocar uma imagem, Image Label, venho aqui no maisinho, Image Label. Beleza. Para eu colocar uma imagem no Roblox, eu preciso salvar no Roblox. Então, Publish, File, Publish to Roblox. Dou um nome para o meu jogo e vou criar o Wii U. Ele vai restartar o Roblox. Beleza. Salvo no Roblox, eu posso voltar aqui na Starter GUI, na Screen GUI, vir aqui no Frame, pegar a imagem e aí eu vou abrir o painelzinho aqui das propriedades. Eu venho em View e Properties. Aí, com a imagenzinha selecionada, eu venho aqui no Image, venho aqui no Add Image, eu vou escolher uma imagem do meu computador. Vou pegar uma imagem que eu já tenho, essa imagem eu baixei da internet. Vou dar um Create e a imagem vai ser carregada aqui. Este frame, eu posso vir aqui no Frame, pegar aqui, ó, o Background Transparency e deixar ele transparente. A mesma coisa eu posso fazer com a imagem. Eu venho aqui em Imagem Transparency. Ops, imagem não, Background. Background Transparency aqui. Pronto, imagem transparente. Vou colocar um númerozinho aqui também, ó. Então, vou vir aqui no Frame, vou vir aqui no Text Label. Vou trazer o Text Label para cá. Vou fazer a mesma coisa, Background Transparency. Vou ajustar o texto. Vou escolher uma letrinha aqui em Font Face. Vou pôr Luckiest Guy. Vou escolher a cor, vou deixar amarela. Assim. Vou colocar também um Stroke nela, onde tem Text Stroke Transparency. Vou desligar a transparência e vou aumentar o Text Size, ó. Onde está escrito Label, na propriedade Text, eu vou apagar Label e vou deixar 0. Assim. Posso ajustar aqui ela, deixar ela mais próxima. Posso até reduzir um pouquinho o tamanho dela aqui, ó. Pronto, certinho. Vou criar agora, aqui no Frame, venho no maisinho e vou criar um Text Button. É um botão. Vou trazer o botão aqui pro lado do 0. Vou fazer as mesmas coisas, ó. Background Transparency 1. A cor da letrinha e a letrinha, ó. Vou usar a mesma letrinha. Você pode escolher a que você quer. Vou escolher o Text Color aqui também. Só que eu acho que eu vou deixar verde, assim. Verde mais forte. Sim. Vou pegar o Text Stroke, fazer também a mesma coisa. Desligar a transparência. Aumentar o Text Size. E no lugar de Button, eu vou colocar mais. Ele vai pegar mais moeda. Pode até aumentar um pouquinho o tamanho dela e trazê-la para perto
aqui do númerozinho, ó. Bom, o estilo, a carinha, você vai deixar do jeito que você quer. Vou aumentar um pouquinho a fonte, ó. No text size, eu vou pegar o text size e vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Só aumentar um pouquinho dela aqui também. E aí, assim. Pronto. Temos aqui o nosso text button. Firmeza? Já tenho o meu maisinho, já tenho tudo aqui. Eu vou criar aqui na ScreenGui um script para que quando eu clicar neste botão, eu faça uma compra por Robux. Como é que eu faço isso? Aqui na ScreenGui, eu vou clicar no maisinho, vou escolher um local script. Esse local script, ele é executado somente no computador do jogador, certo? Beleza. Vou apagar esse print hello world e vou guardar variáveis. Então, o que eu vou guardar? Aquilo que eu vou utilizar. Então, eu vou guardar a ScreenGui, o pai desse script. Eu vou guardar a ScreenGui e a ScreenGui é o pai do script. Script.parent. Vou guardar o frame também, que eu vou precisar dele. Então, o frame é o ScreenGui, ScreenGui.frame. Eu preciso também deste botão e eu preciso também deste texto. Então, o botão, eu vou dar um nome para ele. Vou colocar rename e vou chamar de button add. Vou adicionar moedas. E o text label vai mostrar o textinho de quantas moedas eu tenho. Então, eu vou colocar QTD de quantidade e moedas. Então, vamos colocar também eles, ó. O botão add, ele é igual ao frame.button add. E já podemos também colocar a quantidade de moedas, ó. QTD moedas é igual ao meu frame.QTD moedas. Este meu button, quando eu clicar neste botão, eu vou chamar o serviço de compra do Roblox. Como é que eu faço isso? Vou chamar então o meu button add e dizer assim, ó, quando ele for clicado, eu vou conectar ele a uma função. Beleza? Esta funçãozinha vai chamar um serviço de compras do Roblox. Então, eu preciso também guardar esse serviço de compras numa variável. Ele chama Marketplace Service. Vou guardar na variável e vou pegar ela no serviço de compras do Roblox chamado Marketplace Service. Beleza? Então, quando eu clicar neste botão, eu vou chamar, então, o serviço de compras do Roblox. Bom, o serviço de compras do Roblox, ele me pede um ID de um produto. Eu preciso criar um produto. Como é que eu crio um produto aqui? Eu venho aqui no Home, eu clico no Game Settings, eu clico em Monetização. E aqui no Developer Products, eu clico em Create. Aqui embaixo ele já cria. Eu vou clicar no Edit, vou dar um nome para o meu produto, eu vou chamar de moedas e quanto esse produto vai custar. Você vai escolher um valor que você ache justo e vale essas moedas, tá bom? Então eu vou clicar aqui em 50, vou colocar um valor de 50. Então cada vez que ele clicar no botão, 50 Robux vai ser descontado do jogador e vai para você, tá bom? Ok. Então, voltando aqui ainda no Game Settings, ó, aqui na monetização, o meu produto foi criado e eu preciso deste ID aqui, ó, para usar no meu script. Eu clico nos 3 pontinhos, eu clico no Copy ID to Clipboard, copiei, e aí eu também vou criar uma variável chamada Product ID, e aí eu vou colocar esse ID lá dentro. Então, este ID, ele já vai saber que ele vai gastar 50 Robux, tá? Como é que eu faço, então, para chamar esse serviço de compra do Roblox? Eu venho aqui em Marketplace, Service, 2 pontos, e eu vou chamar o serviço do Roblox, do Marketplace, chamado Prompt Product Purchase. Vai fazer uma compra. Ele pede 2 informações. Ele pede o jogador e o produto. Ó, ele até fala o player e o Product ID. Bom, eu preciso do player. Como é que eu pego o player aqui, ó? Eu vou pegar, então, o seguinte, local
player, vou guardar na variável. Quem que é o meu player aqui do local script? Ele é o meu game, nos players, e ele tá no local player. Então, ele procura no jogador aqui, no players, ele vai procurar o local player, que aqui, ó, sou eu, tá bom? Então, eu vou colocar, então, aqui o player e o meu product ID, que é este que a gente guardou na variável. Pronto. Feito isso, ele já está, então, fazendo a compra. Vamos testar? Olha só, eu clico no mais, ele já pergunta se eu quero comprar este item a 50 Robux. Ele diz aqui, é lógico, que é um teste, então nada na conta será mudado. Então, eu vou clicar aqui no 50, ele diz que eu comprei, só que aqui não mudou, não apareceu nada no nosso output, a gente vai ter que configurar, beleza? Eu preciso fazer? Eu preciso mandar essa informação para o servidor adicionar moedas, tá? Então vamos lá, nós vamos nos comunicar agora com o servidor. Vamos sair do local script e vamos para o servidor. Vou dar um stop e bora lá. Como é que eu vou fazer? Aqui no script service, eu vou criar um script também, agora do servidor. Eu vou apagar esse print hello world que a gente não vai precisar e vamos lá então para o nosso servidor criar então o nosso script. Como é que eu vou fazer então? O que eu preciso? Bom, a primeira coisa que eu preciso é do marketplace aqui também. Então eu vou criar a variável do marketplace service, que ela tá no game get service, vou procurar o marketplace service, beleza? Também preciso do players. Então, como é que eu pego o players? Meus players, aqui no servidor, ele está no game, get service, players. Ok? Joia. Bom, já pegamos o serviço, então, do Marketplace Service. Se aqui eu faço uma compra, eu também tenho um script no Roblox que escuta se essa compra foi feita pelo local script. Como é que eu faço isso? Eu pego, então, esse serviço Marketplace Service e aí eu vou procurar pela compra recebida, esse process, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, ele é igual a uma função e esta função, ela recebe uma informação aqui dentro quando eu chamo isso. Logo que eu clico aqui no OK da compra, eu recebo esta informação. Essa informação eu posso dar o nome que eu quiser, mas eu vou chamar de Receipt Info. Vou printar ele para a gente testar, tá bom? A gente ver que informação que chega. Se eu comprar e conseguir, vai chegar essa informação aqui no servidor. Vamos testar? Olha só, eu vou clicar aqui no maisinho, eu vou clicar aqui no 50, eu comprei e olha só, no server, na linha 11, ó, server linha 11, eu recebi uma informação. É esta informação aqui. O que tem nessa informação? Tem, eu comprei com Robux, tem o ID da compra, o ID do produto, o ID do player, ok? Isso que a compra foi bem feita. Então, com base nesta informação é que eu vou entregar as moedinhas para o jogador aqui no local script, certo? Então, bora lá, vamos continuar. Eu vou vir, então, aqui no script e vamos continuar com base nessas informações recebidas. Eu vou pegar o player que comprou. Como é que eu pego isso? A gente já guardou aqui no serviço dos players, então eu vou pegar nos serviços dos players e vou pedir para ele procurar por um ID. Ele me dá aqui, ó, o player ID. Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer o seguinte, eu posso procurar pelo get player by user ID. Ele vai procurar pelo ID do usuário que eu informar dentro desses parênteses. Então, eu já tenho essa informação dentro deste parâmetrozinho aqui, que é tudo essa informação aqui, ó, que são todas essas informações. Então, eu pego o Receipt Info e quem que é? Eu não quero ele, que ele é uma tabelinha, ó, eu quero só o Player ID. Então, ele vai procurar o player por este Player ID, do jeito que está escrito aqui. Tem que escrever igualzinho. Procurando isso, ele já vai detectar quem é o player.
Agora, pode ser que eu não encontre o player, então eu vou usar um if e vou falar assim, se eu não encontrar, então vamos encerrar esta funçãozinha e vamos devolver, então, esta informação. Então, eu vou usar o enum.product purchase decision e vou dizer que não foi processado ainda. Not processed yet, tá bom? Agora, se encontrou o player, aí a função continua. Eu tô usando o return aqui, ó. Se isso aqui acontecer, a função para. Mas se isso aqui não acontecer, ela continua nesta linha. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada player coins. Esta variável vai me armazenar uma tabelinha com todas as moedinhas de cada jogador. Aí, eu vou pegar esta tabelinha Player Coins, que eu deixei ela vazia aqui, ó, com esses colchetes, e vou fazer o seguinte. Se ele comprou, eu vou guardar ele nessa tabelinha. Como é que eu guardo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o ID dele, que é o player.userid. O player eu peguei aqui, tá certo? E eu vou dizer que ela... Eu vou fechar esse aqui pra gente conseguir ver melhor, ó. E eu vou dizer que ela é o seguinte... Vou abrir um parênteses que eu vou fazer uma consulta. Se isso aqui existe, se esse player coins existe, então se este player coins, se ele existir, ou seja, se tiver esse user ID, eu vou colocar o valor que tem lá. Agora, se não tiver nada ainda, deixa 0, tá bom? E aí, ó, ele vai fazer uma consulta. Se ele tem alguma moeda lá dentro, pega a moeda que tem e soma com o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, chamada valor moedas. E eu vou deixar 10. Ou seja, se eu comprar 50 Robux, eu vou ganhar 10 moedas. Essas moedas, quem vai decidir é você, tá bom? Se você quiser dar 50 moedas, uma moeda, 1000 moedas, vai depender do seu jogo, tá bom? Então, eu vou somar a estas quantidades de moedas, beleza? Que é 10. Então, fica assim. Se na tabelinha Players ainda não tem o player, eu vou deixar 0, mais o valor das moedas. Então, ele vai ficar com 10 moedas. Se ele já tiver 10 moedas aqui, ó, se ele já tem 10 moedas nisso aqui, eu vou somar as 10, mais 10, ele fica com 20 e assim por diante. Beleza? Depois de feita a compra, eu vou mostrar aqui no print, ó, o Players Coins, passando então o player.userid. Eu vou pegar qual que é o valor que ele tem. Depois disso, para esta compra não repetir, eu vou retornar também esta função e aí eu encerro ela dizendo para o Roblox que essa compra foi bem feita. Eu uso Purchase Decision e eu digo aqui que ela já foi, ó, legal, tá bem feita, tá bom? Legal. Vamos testar isso aqui então. Vou dar um play. Vamos testar. Carregando. Vou dar então, vou comprar. Vou dar um OK. Eu comprei. Ele já mostra que eu recebi 10, ok? E aí, ele já mostra aqui então que o player, e este player, ó, a quantidade de moedas do player é 10. Se eu fizer mais uma compra, 20. Tinha 10, ficou 20. Só que não mostrou aqui, beleza? E se eu sair e voltar, vai continuar 0. Ele não vai ficar com 20. Nós vamos ajustar isso aí. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso agora informar para o script que houve uma compra e mudar o valor disso aqui. Aliás, nem que houve uma compra, eu preciso só pedir para mudar esses dados aqui. Eu preciso, então, criar um script para me comunicar do servidor para o local script. Eu uso o Replicate Storage, uma funçãozinha, um eventozinho chamado Remote Event. Eu crio ele aqui. Vou dar um nomezinho no rename, vou chamar ele de comprar moedas. Pronto. Como é que eu uso ele então no script? Também preciso guardar em variáveis. Então, vou pegar a variável, vou chamar de Replicated Storage e vou dizer que ele está no game Get Service Replicate Storage. No Replicate Storage,
eu vou procurar o meu Remote Event chamado moedas e vou fazer o seguinte. Vou pegar ele é o Replicate Storage e vou procurar, vou esperar por ele. Wait for Shield, compra moedas. O que eu faço? Olha só, eu preciso contar para o local script que a compra foi bem feita, quanto que eu tenho de moedas e pedir para ele mudar essa quantidade de moedas aqui. Eu preciso me comunicar com ele. Eu posso justamente fazer isso aqui, ó. Posso pegar estes dois scripts que eu criei aqui, vou dar um Ctrl C e também vou precisar dele aqui no nosso local script. Aqui no nosso script, eu vou fazer o seguinte. Eu vou disparar um evento aqui para o local script, mandando quem é o player e o que eu quero mandar, um dado. Esse Remote Event, ele só manda para o player, eu vou informar o player que eu quero um dado, uma informação, beleza? Então, como é que eu faço isso, então? Então, antes de encerrar esta função, eu vou pegar este compra moedas e vou mandar ele disparar um alerta, um aviso para o meu cliente, que é o local script. E aí eu vou falar quem que é o player e o que eu quero que ele mande e que informação que eu quero que ele mande para o player, tá bom? Vou dizer o seguinte, ó, passa quanto ele tem de moedas. Então fica player.userid, a quantidade de moedas, playercoins.playeruserid. Aí eu estou mandando aqui para o local script, para o jogador, quantas moedas ele tem. Aqui no local script, eu preciso escutar este evento. Ele precisa ficar alerta. Assim que o servidor disparar, ele vai ouvir e vai mudar o númerozinho lá da quantidade de moedas. E como é que eu faço para o local script ficar em alerta? Tem aqui no Replicate Storage, nesse Remote Event, ele tem um evento que ele fica escutando. Então eu venho aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este Remote Event, compra moedas. Aqui, eu disparei o evento e aqui eu vou escutar este evento. Eu vou falar que o compra moedas, quando ele escutar o evento aqui no cliente, eu vou conectar a ele a uma função. E esta função, eu vou chamar esta função, vou dar um nomezinho para ela, vou criar uma função chamada local function atualiza os dados, que é isso que ela vai fazer. Tá legal? E aqui, essa funçãozinha, ela vai receber um parâmetro data, de dados, tá bom? E aí, aqui eu vou chamar ela, ó, atualiza dados. Ela já manda aqui, juntinho, escondidinho, esses dados. Que dados? Esse númerozinho aqui, ó, do data, tá bom? Esse númerozinho aqui que a gente está mandando aqui, ó. Player e o player coins, que é a quantidade de moedas que eu tenho. Legal. Aí eu vou fazer o seguinte, simplesmente, eu já tenho aqui, ó, o meu QTD moedas. Vou fazer assim, ó. Vou printar aqui que ele pediu para atualizar. Vou fazer assim, ó. Vou printar, ele atualizou esses dados. Vou pegar a minha quantidade de moedas, só que é o seguinte, ó, vamos voltar aqui. Vou pegar, abrir a minha propriedades mais uma vez. E lembra que a gente colocou, ó, aqui no label, no text, ó, tinha label aqui, a gente mudou para 0. O que eu vou fazer? Eu vou mudar este texto, cada vez que ele disparar este evento, ele vai mudar o texto que está igual no player coins. Então, eu vou fazer o seguinte, pega a quantidade de moedas, mas eu quero a propriedade dela text. Eu vou colocar assim, ó, text. E que valor que ela vai ter? O valor que eu estou recebendo aqui, ó, o data. É simplesmente a quantidade de moedas. Vamos testar para ver se está funcionando? Vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no maisinho. Vou clicar no 50, vou comprar. Ele mandou atualizar dados e ele já mudou o meu valor aqui. Tá funcionando. Se eu clicar mais uma vez, eu vou clicar aqui no 50 e lá tá 20. Só que tem um probleminha. Se eu clicar no stop e entrar
mais uma vez no jogo, o que ele está fazendo? Zerou. E não é isso que eu quero. Eu quero que quando entre no jogo, volte a quantidade de moedas que o jogador comprou. Ele tem, tá bom? Eu vou dar um stop e vamos então melhorar nosso código para que agora ele consiga salvar no banco de dados do Roblox e recupere desde que o jogador saia e volte, sempre tem a quantidade de moedas real do jogador. Vamos fazer isso agora, então? Como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui no local script, tá ok, certo? Eu vou mexer no servidor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um serviço do Roblox de dados, o serviço que guarda no banco de dados. Vamos fazer isso agora. Como é que a gente vai fazer? Bom, além do Remote Event, eu vou guardar, então, uma nova variável chamada Data Story Service. E esse Data Story Service, ele tá no game, get service. Esse Data Story Service, ele também tá no serviço Data Story Service. Dentro do Data Story Service, eu vou criar um banco de dados lá dentro, uma tabela minha, tá bom? Vou chamar de Coins Data Store. Meus dados das moedinhas. E aí, eu vou pegar esse Data Story Service e vou pedir para ele pegar os meus dados, Get Data Story, e vou criar um nome para minha tabela que eu vou chamar de Player Coins. Por enquanto, ele não salva nada, nós vamos ter que escrever, tá bom? Para a gente conseguir utilizar o Data Story, a gente também, assim como a gente publicou no Roblox para poder criar a imagenzinha, para poder colocar uma imagem, eu também preciso habilitar esse serviço de Data Story. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui no Home, vou vir aqui no Game Settings, vou vir aqui no Security e vou fazer o seguinte, vou vir aqui na API Service e vou dar um save. Pronto, ó, tá habilitado. Enable Studio Access to API Service. A API é um serviço que o Roblox fornece que a gente pode gravar uma informação no banco e resgatar essa informação. É um serviço pronto do Roblox que a gente tem que habilitar. Permitir, dei save, tá ok. Agora eu preciso fazer o seguinte. A gente já tem, então, o Data Story e a minha tabelinha que eu criei. Mas tem um problema. É o seguinte, o Roblox, se eu ficar salvando toda vez que eu compro uma moeda ou eu gasto uma moeda e eu preciso salvar, se eu ficar salvando no serviço de dados do Roblox, o Roblox começa a me dar um alerta e ele pode até me bloquear, tá bom? Então, como é que a gente pode evitar que fique toda hora salvando no banco de dados do Roblox? A gente tem um esqueminha que a gente faz. Eu vou salvar não toda vez que ele compra. Eu vou salvar toda vez que o jogador sair do jogo. Quando o jogador sair do jogo, eu guardo aquilo que ele tem no momento, a quantidade de moedas que ele tem naquele momento. E como é que eu detecto que o jogador saiu do jogo? Eu tenho alguns serviços aqui no Player. Aliás, tenho dois serviços importantes que nós vamos utilizar agora nesta variável Players que a gente guardou aqui no serviço de Players. São dois. Eu preciso detectar que o player saiu do jogo. Então, eu falo assim, Players, ponto, Player Removing. Então, quando o player for removido, eu vou conectar ele a uma função. Certo? Essa função sempre tem um player, eu vou conectar ele a uma função. Aí, quando o player for removido, eu vou salvar os dados dele no banco de dados. E como é que eu pego os dados do servidor? Quando o jogador entrar no jogo. Como é que eu sei que ele entrou no servidor? Eu tenho aqui o players, ponto. Player add, quando ele for adicionado, eu também conecto ele a uma função. E esta função também tem um player como parâmetro, e aí, quando ele for adicionado, eu carrego os dados. Como é que então eu vou salvar estes dados? Eu preciso criar uma funçãozinha aqui, por exemplo, a local function salva dados. Ela recebe esse player que a gente pegou ali, a gente vai salvar quando ele sair, e aí eu chamo esta função aqui, ó,
salvar dados player. E quando ele for adicionado, eu também crio uma função local function pega dados, né? Salva dados, pega dados do player. E esta função também vai ser chamada carrega, né? Vou deixar carrega, igual eu fiz lá. Carrega dados. Eu também vou chamar ela aqui, ó. Carrega dados, passando o player. Quando ele passa esse player aqui no salvar dados primeiro, quando ele é removido, como é que eu vou pegar esses dados dele? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ID dele, que eu vou precisar. Então, qual que é o ID dele? Eu vou guardar numa variável user ID. E esta variável, ela me recebe, quando eu entro no servidor, eu recebo um dado um pouquinho diferente. Então, eu preciso transformar ele num texto, numa string, chama toString. E eu pego, então, o player.userid. Eu recebo aqui as informações do usuário. Então, aqui eu tenho o nome, aqui eu tenho o ID, eu quero player.userid, tá bom? Vou criar uma variável chamada data, de dados, tá bom? E esta variável, ela vai fazer o seguinte, ela vai ser simplesmente o meu player coins que eu estou guardando aqui, ó. Eu estou guardando as moedinhas dele nesse player coins. Então, esses meus dados vai ser meu player coins e eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o player.userid, tá bom? Eu estou pegando os dados desse player. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar, eu vou configurar, eu vou guardar uma informação de dado lá no banco de dados. Como é que eu faço isso? Eu tenho coins, data stores que a gente criou aqui em cima, ó, é o nosso banco de dados dentro do Roblox. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele setar, para ele guardar lá. Eu uso essa funçãozinha set async e vou fazer o seguinte, eu preciso informar quem que é a minha chave, ele fala aqui, ok, a minha chave e o meu valor. Eu vou passar o user ID que a gente guardou aqui na variável e a minha data. Vou printar aqui então, ó, quem que é a minha data, quem que é meu coin store, minha tabela, é que ele vai mostrar isso aqui. E vou mostrar também o meu player coins, tá bom? Beleza. Então, isso aqui vai acontecer quando eu salvar os dados. Quando que eu salvo os dados? Quando eu saio do servidor, beleza? Vamos testar então? Vamos lá. Eu vou clicar aqui no maisinho, vou clicar aqui em comprar, comprei, ok, tenho 10, vou sair do servidor. Quando eu saio do servidor, ele detecta que eu saí, ele pega os meus dados e guarda aqui, ó, script linha 19. Script linha 19, ele mostrou meu player coins, ele mostrou meu data, que é simplesmente o número 10, a minha tabelinha, e aí ele mostra aqui a minha quantidade de moedas neste player coins, beleza? Joia. Só que é o seguinte, se eu entrar de novo, ele não mostra nada e ele não atualiza os dados. O que a gente precisa fazer? Eu preciso me conectar com o banco de dados do Roblox, pedir para ele pegar essas informações e mandar para cá. Salvei os dados. Agora, quando eu entrar, eu preciso carregar essas informações que eu guardei 10. Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Acabando. Vou criar uma variável aqui chamada userid também. E ela é também essa string que eu vou receber aqui, ó, player.userid. Ok? Beleza. Agora é o seguinte, o meu data, eu não tô dizendo que o meu data é igual ao meu player, eu tenho que fazer exatamente ao contrário. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu players coins, vou pegar ele no meu player.userid e dizer que ele é igual aos dados que estão aqui no banco de dados que eu guardei, ó. Então eu pego o coin, data store, só que ao invés do set, que eu mudo o valor, eu vou usar o get. O get pega e o set seta, tá bom?
E aí aqui ele pede apenas o User ID. Neste ponto aqui, ó, aqui só tá errado aqui, ó, User... Bom, aqui, ó, só come uma bola aqui, ó, User ID e User ID, com a letra maiúscula, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu estou, então, transformando esta minha tabelinha. Estou pegando os dados que eu tenho aqui. Estou atualizando ela aqui no Carrega Dados, tá? Bom, vamos lá, então. Aí eu vou dizer o seguinte. Posso até fazer assim, ó. Deixa eu trocar, peraí. Ao invés assim, eu também vou criar um data. Só que o data, ele não vai ser... Vou fazer mais simples para a gente entender. Aqui a gente criou um data que eu pego os dados aqui do meu Player Coins. Aqui é um pouquinho ao contrário. O meu data vai ser igual exatamente a esse Player Coins que está lá no banco de dados. Então, como é que eu faço isso? É o meu Coins Data Store. E ao invés de eu setar igual eu setei aqui, eu vou pegar o valor dele aqui. E eu vou passar o meu User ID. Ele faz uma busca e guarda nesse data. Aí, com esse data, com os dados atualizados que estão lá no banco de dados, eu vou pegar o meu Player Coins deste jeitinho, vou pegar o meu player.user ID, meu Player User ID, e vou dizer que é exatamente igual a essa data, certo? Depois disso, ó, vou dar um print para a gente saber que quando eu entrei no jogo ele carregou. Vou dar o meu Player Coins, vou pedir para ele mostrar. E aí, vamos testar. Quando eu entrei agora, ó, na linha 26, ele tem justamente meu Player Coins. Eu tinha 10 moedas lá dentro. Só que tem um probleminha, olha só. Ele não mostra aqui, ó. Por que não está atualizando? Porque eu preciso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz quando eu comprei. Eu comprei a moeda e aí eu disparei um Fire para o local script para ele atualizar essas moedinhas, o texto da moedinha. Como é que eu faço isso? Quando eu carrego os dados aqui, eu transformo, eu aviso, mando um alerta para o local script e o valor que eu quero que ele mostre na quantidade de moedas. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu posso copiar isso aqui. Eu não deixei o Player Coins, eu não deixei o Player Coins igual ao meu data? Bom, legal, ele tá igual. Então eu pego o meu Player Coins e mando agora para o serviço do local script. Vamos testar para ver se está funcionando, ó. Fazer o seguinte. Tem o Fire Client, disparo para quem que eu quero que eu mande e o que eu quero mandar. É justamente esses dados que a gente guardou aqui. Vamos testar? Eu entrei no servidor, ó, já está 10. Eu vou clicar aqui no maisinho, vou clicar aqui, ó, tenho 20, ó, automaticamente. Vou comprar mais uma vez e eu tenho 30. No server tá avisando que eu tenho 30 e eu chamei o client para avisar e para mudar o valorzinho aqui com os dados de 30. Eu vou sair do servidor. Ele me mostra que eu saí, me mostra qual que é o valor atualizado. Eu vou entrar de novo e eu tenho que entrar com 30 moedinhas. Olha lá, 30 moedinhas. Eu vou somar. Agora eu tenho 40. Vou comprar mais uma vez. Agora eu tenho 50. Na hora que eu sair, ele vai mostrar aqui que eu saí e vai mostrar que eu tenho 50. Eu entro mais uma vez. E mostra que eu tenho 50. Quando eu pego lá, olha, ele usou o carrega dados e ele mostra que eu tenho 50. Eu tenho 50, gente. Tá funcionando. Perfeito, eu já volto. Gente, olha só, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesta aula, a gente aprendeu a criar uma GUI interativa, a comprar com Robux no Roblox. Aprendemos a guardar essas informações lá no Data Store do Roblox. Aprendemos muita coisa bacana e super, 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 eu acho
que super, super, super merece um curtir, merece uma inscrição no canal. Vai lá com o dedinho e curte esse vídeo. Você ainda não é inscrito no canal? Vai lá e se inscreve no canal. Ó, vai ter muita coisa bacana e você não perde nada. Firmeza? Olha só, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe a sua sugestão, deixe um oi para mim. Vai lá e fala: oi, pro, cheguei, eu consegui, eu não consegui, eu estou com dúvida, eu gostaria de aprender isso, eu estou com dificuldade. Eu vou procurar ajudar a todos. Firmeza? Se você não é criança, se você não é adolescente, também não tem problema. Se esse vídeo é útil para você, você é super bem-vindo também ao canal, beleza? Olha, nos vemos então na próxima aula. Não deixe de curtir esse vídeo, gente, de compartilhar. Liga o sininho e a gente se vê na próxima. Valeu, valeu, valeu. Até mais.